Muito boa tarde, muito obrigado. Nós estamos aqui falando sobre o nosso livro Sete Leis, Pacto da Sobrevivência, Protocolo de Humanidade e a capacidade da regeneração do sistema. Vamos falar um bocadinho a respeito disso. Como é que nós analisamos isso? Através das lições semanais. E hoje nós estamos vendo aqui, hoje é dia 6 de maio, nós estamos fazendo aqui essa análise junto com o Ney Noah, não é? Estamos fazendo a análise da quarta aliá, da porção semanal da Parashá Berar Berukotai. Essa quarta aliá, Berar, está lá no Levíticos 25, 39, 46, toca no nervo exposto da condição humana, a liberdade, tão versus a escravidão, tão propagada liberdade. Pessoas falam que não tem liberdade e que algumas reclamam até de escravidão. Ela trata do irmão que em extrema pobreza vende-se ou vende os seus serviços como servo, como empregado, e a Torá aqui impõe limites severos ao exercício do poder estabelecendo que ninguém pode ser dono da essência do outro ser humano. Para o seu pacto de sobrevivência, esta seção define a ética do poder delegado. Se o homo secularis vê a hierarquia como oportunidade de exploração, a quarta aliá vê com uma análise, vê com uma responsabilidade perante o Eterno. São muitas as responsabilidades que se tem diante de Deus. E vamos analisar sob a ótica anterior do Pardês, né? Que é o sentido literal, no sentido da alusão, no sentido indicativo e de acordo com o segredo e a sua aplicação para nós, Bilenor. Então vamos aqui para essa análise do Pardês, a analogia do rigor. O nível Pshat é o nível literal. Então, do servo ao irmão. A regra que está na Torá, literal, se teu irmão se vender a ti, não escravizarás com trabalho de escravo, avodat eved. Ele deve ser tratado como um trabalhador contratado, sahir, ou um residente, toshav. Qual é o prazo máximo que ele pode servir? Ele servirá até o ano do jubileu, quando ele e seus filhos estarão livres para se retornar à sua família. O porquê? Isso nós estamos vendo no nível literal, tá? Como está escrito na Torá. Nós vamos ver um nível mais profundo. Como é que está no nível mais profundo o porquê? Pois eles são seus servos que tirei da terra do Egito e não serão vendidos como se vende um escravo. A proibição do rigor, não dominarás sobre ele com rigor, beferer, e temerás a teu Deus. Este é o sentido literal. E vamos ver agora um sentido da alusão à escravidão do Egito, do ego. Ok? É muito importante nós vermos a respeito da escravidão do ego. O irmão que empobrece se vende um remes para a própria alma humana quando ela perde sua riqueza espiritual. O remes, a alusão, quando nos tornamos pobres de valor e sabedoria, nós nos vendemos às tendências do mundo, carreira, vício, aprovação social. A Torá nos lembra que neste mesmo estado de servidão, as circunstâncias da nossa essência permanecem livres para sermos servos de Deus. O jubileu
é o Emes, para o despertar da consciência que nos devolve a nossa posse original e a conexão divina. E o que nos diz a homilética, o nível drash, o nível parabólico? O que é o rigor, Perer? O drash questiona o que define o trabalho com rigor proibido pela Torá. O que define? Qual é a lição que nós vamos encontrar? Os sábios ensinam que Perer é o trabalho que não tem limite de tempo ou que não tem utilidade real. Aqui nós estamos discutindo, iniciando no Brasil, a escala 6x1. Um limite aonde o trabalhador, quando tem um período de descanso, não é só para ele resolver os problemas e limpar sua própria casa e resolver problemas, deixar o trabalho do patrão e trabalhar em casa, para botar em dia o trabalho em casa. O descanso que está se discutindo hoje no Brasil é o descanso em que você dedica algum tempo a Deus. É um tempo em que você dedica algum tempo à família. E é isso que também nós vemos aqui no sentido do limite do rigor desse trabalho. O texto: temerás a Deus, porque só o coração de quem dá a ordem sabe se o trabalho é necessário ou se é apenas para demonstrar poder. A ética aqui é a intencionalidade no comando. Porque às vezes o pessoal está reclamando que não se tem, que vai ter prejuízo e outras coisas, que serve também no tempo da escravidão, que ia também acontecer a mesma coisa e não aconteceu. É necessário se achar um meio termo, se entender o meio termo a respeito disso. E agora nós vamos vendo o sentido mais profundo disso. Nós vamos descer um pouco mais profundamente nisso. O sódio, um pouco de segredo, né? Isso se refere à retificação da alma, porque assim como é em cima, é embaixo. Quando nós estamos falando do rigor do trabalho, quando nós estamos falando do rigor do tempo, nos labores, nós estamos também falando de como é em cima, é embaixo. Então, nós vamos ver do nosso trabalho espiritual, que é a retificação da alma animal. Na Kabbalah, o servo representa a Nefesh Perdão, vamos dar uma pausa. A Nefesh Behamit, que é a alma animal. E também vamos encontrar a figura do Senhor, e o Senhor que representa a Nefesh Elokit, que é a centelha divina que nós temos, todos nós temos. O segredo, o objetivo da vida não é aniquilar a alma animal ou tratá-la com rigor ascético, o que seria Perer, que é o rigor excessivo. O segredo é tratá-la como um trabalhador contratado, porque existe um prazo, inclusive, desta alma permanecer nesse mundo. Devemos educar nossos instintos e o nosso corpo para que trabalhem em harmonia com o propósito divino. No jubileu, o nível binar, a própria matéria é elevada e libertada da sua grosseria, tornando-se um veículo para a luz. Mas cabe a nós refinarmos essa alma, cabe a nós fazermos esse refinamento. E assim nós fazemos a transformação. E com isso nós vamos encontrar o meio termo também no mundo físico, porque como é em cima, é embaixo. A visão racídica disso tudo, o homo secularis e a tirania sutil, conectando com as reflexões do Rabino Ramovitch, o que ele costuma dizer, nós vamos fazer uma análise, ok? O fim da mera sombra da liderança. O homo secularis, no poder, tende a desumanizar o subordinado, tratando-o como uma sombra ou um recurso a ser esgotado. Ele não se preocupa com o esgotamento do trabalhador. E assim também nós temos que ter consideração de fazermos com que a nossa nefesh
de Hamid, ela não seja esgotada nas coisas mundanas, mas que ela tenha um descanso junto com na alma, um refresco da alma, da centelha divina. É muito importante essa quarta aliá, exige que vejamos a substância no outro. Se você trata seu funcionário ou seu filho com recurso inútil, você está agindo como um faraó, como um tirano, e não como um homem de santidade. O zelo sagrado pela dignidade, nós procuramos falar sobre protegendo a Torá, e destaca que o zelo deve ser usado para restaurar o equilíbrio, e não para colocar um peso negativo, mas para restaurar o equilíbrio, e nem para ser bom demais e ser abusado, mas restaurar um equilíbrio. Isso é a grande finalidade. O zelo aqui se manifesta em não aceitar a humilhação do outro, mesmo que o sistema econômico permita fazer isso. O que nós estamos lutando para fazer hoje, há algumas mudanças no Brasil. Eles são meus servos, é o que dizia o faraó. Significa que ninguém tem autoridade absoluta sobre o outro, pois todos respondem ao mesmo Senhor. Todos servem a um mesmo Senhor. E o medo de Deus versus o medo do homem. Vamos dar uma olhadinha a respeito disso também? O secularismo fundamentalista só respeita o que a lei civil pune. As pessoas respeitam o sinal vermelho porque têm medo da multa e não porque têm consciência de que o outro precisa atravessar. O homem ético respeita o que Deus sabe, que o olho humano não alcança a intenção por trás de uma ordem. Ali reside o teste da sua verdade e estrutura espiritual. É na sua consciência. Como é que podemos aplicar isso para nós de Noa com relação à ética do trabalho e da gestão? Qual a aplicação para nós de Noa? A gestão da pessoa no século XXI. A aplicação disso. Quer você seja um CEO, ou gerente, ou um pai, a regra contra o rigor excessivo, Perer, é universal, é o mesmo. Evite o microgerenciamento obsessivo ou ordens que visam apenas diminuir a autonomia do outro. Um sistema ético no Ahita, ele promove a colaboração e não a servidão psicológica. E com relação à liberdade do consumidor, nós vemos hoje muitas pessoas sendo enganadas, mas veja como é que o Noa deve aplicar. Hoje nós somos muitas vezes escravos que se vendem por pobreza de espírito ou marketing ou consumo desenfreado e que empobrecem o espírito. Noa proclama seu próprio jubileu ao dizer: eu sou servo de Hashem, não da minha marca de celular, não da minha rede social, não da dependência de exame externo. Essa independência é o que protege a Torá interna, a que habita no nosso coração. A responsabilidade social do empregador é importante ser analisada. A Torá proíbe vender o irmão como se vende um escravo, ou leilões públicos de forma degradante. E hoje se tem narrativas de que as pessoas não querem trabalhar porque elas querem ganhar mais. Tem que se entender que há um meio termo a ser alcançado. E a consciência disso que o patrão deve ter com relação a não tratar como escravo o seu funcionário. No meu livro, isso fundamenta a crítica
da comodização do trabalho humano. A ética exige que os processos de contratação e demissão respeitem a face divina do indivíduo. O lucro nunca deve justificar a degradação da dignidade. Eu vi outro dia uma pessoa que estava sendo dispensada e o patrão, o pessoal do RH, disse para a moça que não precisaria da intermediação do sindicato, apesar dela ter o tempo necessário, e que se ela tivesse alguma dúvida, eles mesmos iriam explicar. Ora, a pessoa não tem o preparo para lidar com leis trabalhistas, então como ela pode saber o que lhe é devido direito? E claramente eu pude ver no acerto que havia defeitos. Eu orientei a pessoa a procurar um advogado, ou mesmo sindicato, para reclamar os seus direitos, porque estava errada. Então, esse abuso tem que ser evitado, isso é consciência. Ah, porque é o lucro pelo lucro. Não, isso você tem um preço espiritual a ser pago. O exemplo para o filho, a autoridade justa. Ao educar o filho, nós temos que nos lembrar de que nós somos o curador da alma dele, não o dono, o curador. A responsabilidade é muito maior. Não usemos a nossa autoridade para quebrá-lo com rigor desnecessário, mas para contratá-lo como um parceiro no serviço ao Criador. Mostre que a verdadeira autoridade nasce do temor de Deus e do amor ao próximo. E eu vou deixar para vocês aqui a nossa reflexão, que é muito importante. Esta quarta aliá, Berá, nos ensina o poder é um empréstimo. Nós somos todos servos de uma mesma fonte. Nós somos originários de uma mesma fonte. Todos nós originamos de Adão Akkad Bani. Então, todos nós vimos de uma mesma fonte. Qualquer tentativa de escravizar o outro, seja física, financeira ou emocionalmente, é uma rebelião contra a saída do Egito. A questão para o meu pacto de sobrevivência, o meu livro Pacto da Sobrevivência, em suas relações de poder, eu tenho dado ordens, nós temos dado ordens que constroem o outro ou ordens que servem apenas para inflar a própria percepção de controle. Isso é a reflexão que eu deixo para cada um de nós respondermos para a nossa alma, para a nossa centelha divina, se é que você a tem. Muito obrigado, até a próxima transmissão e até, pessoal. Muito obrigado.